Conseguir a isenção de algumas contas é muito importante para manter a vida econômica do idoso, principalmente aquele que vive em baixa condição de renda. Na última semana, pessoas com 60 anos ou mais conseguiram isenção no pagamento de 5 contas após a aprovação do governo. Eu recebo aqui no estúdio, então, o Henrique Dantas, advogado previdenciarista, que conversa com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Que novidade é essa? Vamos esclarecer para quem está nos assistindo. Tá, excelente. Esse público, primeiro, é um público muito querido, né? Os idosos no Brasil hoje cada vez mais têm voz, cada vez mais são importantes. E é importante que os nossos legisladores, que os nossos governantes pensem sobre como que você consegue garantir o poder de compra para que eles consigam se manter com dignidade. E é importante que o governo, então, traga algumas possibilidades de isenção em algumas contas importantes. Na verdade, nada dessas contas elas surgiram agora. São, na verdade, atualizações de projetos que o governo já vem trazendo nessas últimas décadas relacionadas a algumas isenções, sejam elas em impostos federais, municipais e até alguns estaduais. E quais são essas contas que foram contempladas com essa nova legislação? Tá, foram, na verdade, um conjunto de normas, como eu estava dizendo, e que no que se refere à questão, por exemplo, municipal, a Prefeitura tem atualizado a questão, por exemplo, do IPTU social, incluindo os idosos com a condição diferenciada. Então, idosos que têm um imóvel próprio com valor venal de até R$100 mil, por exemplo, e que se enquadram no critério de renda, eles podem ter essa isenção do IPTU, é um imposto municipal. A nível estadual, nós temos outras gratuidades, principalmente relacionado à questão do transporte, né? O transporte intermunicipal. Então, esse é um direito também resguardado para os idosos que precisam se deslocar entre outras cidades. E a nível federal, que aqui eu acho que é a maior novidade que nós temos, Renato, é a questão do IPTU, do imposto de renda. O imposto de renda é muitas vezes um vilão nessas declarações e foi trazido uma novidade de que quem tem um rendimento de até 2 salários mínimos por mês, totalizando aquele valor no ano, esse rendimento ele vai ser isento de imposto de renda. Então o idoso agora ele passa a ter mais esse tratamento diferenciado para que ele seja de fato contemplado. Mas dentro dessa nova mudança que aconteceu também temos água, luz, telefone, gás e também o serviço de internet. Tudo isso, por mais que seja pouco, vai se somando ali e consome bastante a renda, né? Sim, exatamente. Nós temos hoje os idosos cada vez mais empoderados, né? Cada vez mais participando da vida econômica ativa, então eles recebem benefícios por muitos anos, fazem compras, financiam imóveis, coisas que antes eram impensáveis. E para que eles participem de forma digna e sejam justamente assegurado que o dinheiro que eles recebam seja suficiente para que eles consigam cumprir os compromissos financeiros, é importante que essas várias contas, dentre elas a parte tributária, seja de alguma forma facilitada para que o idoso tenha de fato uma qualidade de vida melhor. Falando em facilitação, aquela pessoa que tem 60 a mais, que está endividada, como é que fica a situação dela? Legal. Nós temos, desde 2022, uma lei do superendividamento, que é uma lei que trata, inclusive, quantos idosos, né, aposentados, pensionistas, que têm seus consignados ali, totalizando valores muito altos. Então, existiu um ajuste na lei para que esse público seja tratado de forma diferenciada. Então, para o idoso, acima, no caso, a idade é 65 anos, o superendividamento ele fica limitado a 25% dessa renda. Então, é importante que quem esteja nos assistindo e tenha uma situação de superendividamento, procure orientação junto ao PROCON ou a algum advogado de sua confiança para que seja verificada a possibilidade de renegociar uma dívida para que aquilo não continue comprometendo tanto quanto é a sua renda mensal. E a gente sabe que o orçamento dos idosos ele é muito comprometido, né? Porque ele tem que pagar, além da alimentação, do vestuário, a despesa com medicamentos ela é muito grande, né? Então esse dinheirinho aí vai fazer a diferença. Com toda certeza. E existe um programa público que é a Farmácia Popular, que atende todo o território brasileiro, que é muito importante. Não se limita apenas a idosos, mas é importante reforçar para a nossa audiência que os medicamentos de alto custo, alguns medicamentos aqui no estado de Goiás, podem ser solicitados junto ao Juarez Barbosa, na rede estadual, e as pessoas que usam, né, medicação privada também podem procurar as farmácias cadastradas no programa da Farmácia Popular. Então, de fato, é mais uma possibilidade que o idoso venha a diminuir essas despesas diante de todos os gastos que nós sabemos que eles já têm. E qual que é a orientação, então, para quem está nos assistindo nesse momento? Diante de alguma dificuldade, o que pode fazer?
Tá, excelente. Eu acredito que cada família que está nos assistindo vai ter uma realidade. É importante que todos entendam que existem direitos, todos precisamos conhecer os nossos direitos. Eu acho que nesse trabalho a emissora faz um trabalho muito nobre de poder te informar, né, que você pode procurar de fato o seu direito perante os órgãos competentes. Se for necessário uma questão de rediscutir uma dívida, procure o PROCON, PROCON municipal, PROCON estadual, um advogado de sua confiança. Aqui na PUC Goiás nós temos o Núcleo de Prática Jurídica que pode te orientar em relação a isso também. E também se você precisa de tratamento relacionado à questão de sua previdência, né, uma aposentadoria, uma pensão, aqueles que têm uma situação de baixa renda e que não têm as suas contribuições para se aposentar, têm direito ao amparo, né, que é o BPC-LOAS. Então procure sempre uma orientação especializada para que você de fato garanta que você não está pagando nada indevido, que aquilo que está sendo cobrado é o correto e você não tenha despesas que você não reconhece, despesas que você não esperava, surpresas desagradáveis no seu dia a dia. Caso isso aconteça, é possível recorrer, né? Sempre é possível recorrer e nesse sentido a própria justiça traz um tratamento diferenciado que o processo que envolve um idoso, ele tem uma tramitação preferencial. Então não é só a vaga no estacionamento, não é só a fila preferencial na loteria, você também tem um processo judicial que vai tramitar em rito preferencial. E caso você tenha 80 anos, que é o super preferencial, existe um outro rito ainda mais específico para isso, de que o processo seja mais rápido. Então não deixe de procurar o seu direito, não deixe de procurar orientação e a gente espera que todos vocês consigam de fato esse direito. Henrique, obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço. Ótimo dia a todos.